Olá, professores e colegas de sala. Hoje iremos apresentar os principais métodos utilizados na separação do petróleo. Explicaremos como cada etapa funciona, por que ela é necessária e quais os produtos são obtidos ao final do processo. Essa separação ela é fundamental para transformar o petróleo bruto em combustíveis e materiais que usamos no nosso dia a dia. Então, iremos explicar como o petróleo, na forma como ele vem do subsolo, ele é transformado no que usamos. A separação do petróleo, ela em si é essencial, porque o petróleo bruto, como ele sai do subsolo, ele não pode ser usado diretamente. Ele é uma mistura muito complexa de hidrocarbonetos. Ele tem água, tem impurezas, sal. Então, a indústria aplica uma série de etapas que elas quebram essa mistura em frações específicas, cada uma com uma utilidade comercial. É essa separação que permite que o petróleo se transforme em gasolina, diesel que usamos nos carros, caminhões, motocicletas, uh, até dependendo do aeronaves, navios. É, temos também o querosene, né, que muitos usam também como produto de limpeza, ou alguns produtos de indústria. Asfalto, não precisa nem dizer sobre asfalto, sua grande aplicação em larga escala na nossa para os seres humanos. O plástico e também muito mais outras coisas. A primeira etapa, a qual vou citar, ela nada mais é do que uma limpeza primária. Antes de qualquer processo mais complexo, o petróleo necessita ser separado do excesso de água e também dos sólidos que vêm com ele, como pedaços de rocha, ah, os sais incrustados, entre outras coisas. Ah, Isso vai ocorrer pela decantação, que é onde o material mais pesado desce, certo? E depois pela filtração. Essa etapa, sem dúvida, é importantíssima porque evita danos aos equipamentos e melhora o rendimento nas demais operações, como a destilação. Como já havia falado no slide anterior sobre a destilação, vamos falar dela agora. A destilação fracionada. Basicamente, o coração do processo de separação. Aqui o petróleo é aquecido a altas temperaturas até virar vapor. Esse vapor, à medida que ele vai subindo pela torre, ele vai esfriando gradualmente. Daí as substâncias, com menor ponto de ebulição, condensam no topo. As mais pesadas no meio e na parte inferior. Esse processo ele permite separar o petróleo em dezenas de produtos diferentes, desde gases até óleos pesados. É nessa etapa que nasce a gasolina, diesel, querosene, entre outros produtos como álcool, e depois de separados vão para o consumidor. Bom, um dos meios de separação aí é a destilação a vácuo, que ela é utilizada para processar as frações mais pesadas do petróleo, aquelas que não é possível ser evaporada aí com a destilação atmosférica, né, sem sofrer algum tipo de decomposição. Reduzindo a pressão dentro da coluna, as frações elas podem evaporar a temperatura mais baixa, o que preserva as propriedades e evita a quebra aí a quebra térmica das moléculas, que daí a partir desse processo a gente consegue produzir óleos lubrificantes, parafinas, graxas industriais e até betume. É uma etapa essencial, principalmente para ampliar o aproveitamento aí das partes pesadas aí do petróleo. Na sequência, temos aí a separação aí por craqueamento, que o craqueamento nada mais é que o processo, né, é responsável por quebrar as moléculas grandes e pesadas do petróleo, transformando as moléculas menores e muito mais valiosas, né, como gasolina, diesel e diesel leve. Ele pode ocorrer de dois jeitos, duas maneiras aí, o craqueamento térmico, né, que é utilizado aí com as altas temperaturas e pressão, e o craqueamento catalítico, que utiliza catalisadores para realizar a quebra em condições mais brandas e maior eficiência. O resultado, né, disso daí aumenta a produção aí dos combustíveis leves, que são mais procurados comercialmente, e é uma das etapas fundamentais aí para maximizar aí o rendimento energético e econômico do petróleo. E, por fim, um outro meio aí seria a reforma catalítica, né?
que é um processo voltado para melhorar a qualidade das molecular das frações obtidas aí no refino, e diferente do craqueamento, né, não quebra as moléculas, né, mas na verdade reorganiza elas. Essa reestruturação vai aumentar significativamente aí a octanagem da gasolina, tornando o combustível, né, mais eficiente e menos poluente, e também esse processo gera compostos fundamentais aí a indústrias petroquímicas usados na produção de plástico e outros materiais. Reforma catalítica ela, no caso, ela agrega muito valor ao petróleo e atende também às exigências de desempenho dos combustíveis modernos. Bom, aqui a gente apresenta os três tipos principais de equipamentos utilizados para separar os fluidos em campo de óleo e gás, e basicamente são três separadores: é o separador bifásico, o trifásico e o ciclônico. O bifásico, a função principal dele é separar o gás do líquido, né? Então, o petróleo e a água misturado. Um exemplo disso é a separação primária de gás e líquido. O separador trifásico, a função principal dele é separar gás, óleo e água simultaneamente em três fases distintas. Um exemplo é que ele é usado onde a água e o óleo precisam ser separados imediatamente após a remoção do gás. E o ciclônico, a função principal é que ele usa a força centrífuga e a gravidade para uma separação mais eficiente. Um exemplo é que ele é focado em remover as partículas sólidas ou aqueles líquidos finos, como névoa de óleo e água. E seguindo aqui para o próximo, aqui eu vou falar sobre por que que a separação é importante. Eu vou falar três pontos principais. E o primeiro é o aproveitamento, porque ele gera múltiplos produtos úteis de um único recurso, né? O segundo ponto é que ele protege equipamentos, então ele reduz o desgaste e os custos operacionais. E o terceiro ponto é a sustentabilidade, porque ele garante o cumprimento das normas ambientais e aumenta a eficácia industrial. E seguindo aqui para a conclusão, a gente pode concluir que a separação do petróleo é um conjunto de processo físico-químico integrado que transforma o petróleo bruto em mais de 100 produtos essenciais, usando alguns processos principais. E aqui a gente citou cinco. E isso destaca a complexidade e a importância estratégica da indústria.